No sertão do interior do Brasil, havia um vilarejo chamado São Raimundo da Serra, pequeno, isolado e silencioso. As casas de barro e telha se enfileiravam ao redor da praça, onde a vida parecia sempre parada no tempo. No alto de uma colina ficava o cemitério municipal, conhecido entre os moradores como Campo Santo dos Esquecidos. Pouca gente subia até lá, exceto quando era necessário enterrar alguém. O portão de ferro enferrujado rangia ao menor toque, e as cruzes de madeira estavam apodrecidas pelo tempo. As velas que as famílias acendiam raramente permaneciam acesas durante a noite. O vento parecia apagar tudo, como se o lugar rejeitasse qualquer claridade. Os moradores evitavam passar próximo dali quando a lua cheia iluminava o vilarejo. Há décadas, corria a história de que uma fera rondava o Campo Santo nessas noites. Alguns falavam em espírito, outros em maldição, mas os mais velhos sussurraram sem rodeios. É o lobisomem. Ninguém tinha coragem de confirmar, mas todos tinham medo de ouvir no silêncio da madrugada um uivo cortando os céus, vindo da direção do cemitério. O responsável pelo Campo Santo era seu Damião, um homem de 60 e tantos anos, magro e de fala baixa. Morava numa casinha de taipa, bem ao lado do portão do cemitério. Muitos se perguntaram como ele tinha coragem de viver tão perto daquele lugar. Numa tarde, depois de mais um enterro, ele desceu até o vilarejo e foi beber uma cachaça no boteco. Entre goles, começou a falar demais. Essa terra não presta, não. Tem coisa ruim andando entre as covas. Os que estavam no bar se entreolharam. Alguns riram, outros se benzeram. Seu Damião então completou com o olhar perdido. Eu vi com esses olhos. Bicho grande, preto como a noite. Farejava as sepulturas, rosnava baixo. E quando a lua bateu, eu ouvi o uivo. O silêncio caiu pesado. Um dos rapazes mais novos, João, riu de nervoso. Besteira, seu Damião. Isso é só história de gente velha para assustar criança. Mas o coveiro não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e murmurou. Se riam agora, mas quando ele vier de novo, vão chorar. As palavras de seu Damião não saíram da cabeça de João e de seus amigos, Tonho e Zeca. Jovens e cheios de ousadia, decidiram provar que aquilo não passava de superstição. Na noite seguinte, quando a lua cheia despontou sobre o sertão, os três subiram discretamente até o portão do cemitério. Levavam lanternas, um facão e uma garrafa de pinga para criar coragem. Vamos passar a noite aqui, só para calar a boca desse povo, disse João rindo. Encostaram-se no muro de pedra, observando as sombras das cruzes projetadas pelo luar. O vento soprava frio, trazendo um cheiro estranho, de terra molhada misturado a algo mais feroz. Por volta da meia-noite, um uivo longo e dolorido ecoou entre os túmulos. Os rapazes se levantaram num pulo, os olhos acalados. A terra pareceu estremecer. Tonho sussurrou. Vocês ouviram? Perfeito. Vamos em frente. As lanternas começaram a falhar, piscando como se algo drenasse a energia delas. No meio da escuridão, os rapazes ouviram garras arranhando o ferro do portão. A sombra parou diante deles e dois olhos vermelhos brilharam no escuro. O coração de Zeca quase saiu da boca. Ele deixou a garrafa cair, que se espatifou no chão. É o bicho, gaguejou. Um rosnado grave ecoou entre os túmulos, e a fera avançou contra as grades, fazendo o portão tremer como se fosse de papel. João, que sempre se dizia valente, empalideceu. Gritou para os outros, corre! Os três dispararam colina abaixo, tropeçando nas pedras do caminho. Atrás deles, um uivo ensurdecedor cortou a noite, seguido de um barulho seco, como se algo tivesse pulado por cima do muro. Tonho olhou para trás e viu, por um instante, a silhueta monstruosa descendo atrás deles, alta,
de corpo coberto de pelos negros, com dentes que reluziam no luar. Chegaram ao vilarejo quase sem fôlego, caindo de joelhos na praça. Nenhum deles conseguia falar. A única coisa que tinham certeza era que o lobisomem não era apenas uma história. Na manhã seguinte, seu Damião foi abrir o cemitério como de costume. Assim que empurrou o portão, sentiu o cheiro forte de sangue misturado à terra revirada. Caminhou entre as covas e parou horrorizado. Um túmulo recém-fechado estava arrombado. A tampa do caixão havia sido destruída, como se algo de garras afiadas a tivesse rasgado em pedaços. O corpo que deveria estar ali dentro havia simplesmente desaparecido. Tremendo, seu Damião correu até a igreja para contar ao padre Mateus, que foi até o local e confirmou a cena macabra. Logo a notícia correu pelo vilarejo. Alguns acreditaram que eram ladrões de cadáveres, mas os mais velhos não tiveram dúvidas. Foi o lobisomem. Ele veio buscar a carne dos mortos. As mulheres se benziam, os homens murmuravam em voz baixa e o medo começou a se espalhar de casa em casa. Naquela tarde, João, Tonho e Zeca tentaram negar o que tinham visto na noite anterior, mas os olhares pálidos e a falta de coragem de voltar ao cemitério denunciavam que algo terrível realmente os havia perseguido. Naquela noite, o povo se reuniu na venda de Dona Quitéria, a mais velha do vilarejo, conhecida por suas lembranças e rezas fortes. Quando soube do túmulo profanado, ela bateu com a bengala no chão e disse: "Isso não é de hoje, meus filhos. Esse bicho ronda o Campo Santo faz gerações." Todos se calaram para ouvir. Ela contou que, muitos anos atrás, um homem chamado Eusébio Moura fora enterrado no cemitério depois de viver uma vida cercada de pecados e crueldades. Havia rumores de que tinha pacto com o diabo e de que amaldiçoara a terra antes de morrer. Diziam que, na noite da sua morte, um cão enorme uivou 3 vezes na porta da igreja. Relatou Dona Quitéria com voz trêmula. Desde então, em noites de lua cheia, a criatura aparece para se alimentar dos mortos. Os jovens zombaram, dizendo que eram só lendas, mas os mais velhos se benzeram e não dormiram em paz naquela noite. Enquanto isso, seu Damião, sozinho em sua casinha ao lado do cemitério, jurava ouvir passos pesados caminhando entre as covas, mesmo sem ver ninguém pela janela. No dia seguinte, Padre Mateus chamou João para conversar em particular. O rapaz, ainda abalado com o que vira, não conseguia esconder o medo. O padre, sério, disse: "Meu filho, você precisa me contar a verdade. O que aconteceu naquela noite no cemitério?" João hesitou, mas acabou confessando. Falou do uivo, dos olhos vermelhos e da sombra enorme que parecia ter pulado o muro atrás deles. Padre Mateus escutou sem interromper e, ao final, apenas suspirou fundo. "Eu temia que isso voltasse a acontecer", murmurou mais para si mesmo. O jovem arregalou os olhos. "Então o senhor acredita, padre?" Padre Mateus encarou João com firmeza. "A igreja prefere o silêncio, mas eu sei que essa maldição é real. O lobisomem é um condenado, e enquanto seu espírito não encontrar repouso, ele voltará sempre para este campo de mortos." O padre revelou ainda que existia um registro antigo da paróquia, guardado a 7 chaves, que falava da origem da maldição ligada ao tal Eusébio Moura, mas para enfrentá-la não bastava rezar. Era preciso coragem e sacrifício. João saiu dali com o peso do segredo nos ombros, sem coragem de contar aos amigos o que ouvira. Na lua cheia seguinte, o vilarejo inteiro se encolheu em suas casas, trancando portas e janelas. Só o vento caminhava pelas ruas desertas. Mais perto da meia-noite, um grito desesperado ecoou do lado do cemitério. Alguns moradores se arriscaram a sair, e à luz da lua, encontraram uma cena terrível. O corpo de Zeca, um dos rapazes que havia zombado da história, estava estendido no chão,
a poucos metros do portão do Campo Santo, o peito aberto, as roupas em frangalhos e o rosto marcado de puro terror. Seu Damião, que fora o primeiro a chegar, caiu de joelhos. Ele não respeitou. A fera não perdoa. As mulheres começaram a chorar e os homens, assustados, murmuravam que era preciso abandonar a cidade. Mas João não conseguiu desviar os olhos do sangue espalhado pelo chão. Sentiu a culpa o corroendo por ter arrastado os amigos naquela noite de desafio. E dentro dele nasceu uma decisão: enfrentar a criatura custasse o que custasse. Depois do enterro apressado de Zeca, o vilarejo mergulhou em silêncio. Mas João não suportava mais viver com medo. Procurou novamente Padre Mateus, que lhe entregou um pequeno embrulho de pano. Dentro havia 3 balas de chumbo prateado. Seu avô caçava onças, mandou benzê-las na juventude. Dizem que a prata é a única coisa capaz de ferir o amaldiçoado. O padre então advertiu: mas lembre-se, João, a fera não é só bicho, é também homem e pode ser alguém que você conhece. Essas palavras ecoaram fundo. Quem seria o condenado? Na noite seguinte, João foi até seu Damião pedir a chave do portão. O velho coveiro, com o olhar cansado e triste, entregou sem dizer nada. Apenas murmurou: menino, cuidado. Às vezes o inimigo não está longe, está dentro da gente. Com o facão na cintura e a velha espingarda carregada com as balas prateadas, João decidiu: na próxima lua cheia, ele entraria no cemitério e esperaria o lobisomem cara a cara. Na noite de lua cheia, João entrou sozinho no Campo Santo dos Esquecidos. O vento frio fazia as cruzes rangerem e sombras dançarem nas lápides antigas. Cada passo ecoava, misturando-se aos uivos distantes. De repente, um bafo quente e pesado atravessou o ar. João sentiu um arrepio subir pela espinha. Olhando entre as lápides, viu uma sombra colossal se movendo silenciosa. Os olhos vermelhos brilharam no escuro e a fera, enorme, parecia farejar cada túmulo. João respirou fundo, ergueu a espingarda e apontou. Seu coração batia acelerado, mas a coragem e o medo se misturavam naquele instante. O lobisomem lançou-se sobre João, rosnando com fúria. Ele disparou a espingarda. A bala de prata atingiu a criatura, que urrava de dor, mas não caía. O monstro avançava novamente, quebrando lápides e espalhando terra e ossos pelo chão. João recuava, disparando balas uma a uma, sentindo cada ataque da fera tão próximo que podia sentir o calor de seu corpo peludo. O barulho das garras contra a pedra ecoava pelo cemitério, misturado aos uivos que gelavam a espinha. Por um instante, no clarão da lua, a criatura parou. João, ofegante, percebeu algo impossível. A face do lobisomem se transformou, mostrando feições humanas por um instante. Um olhar familiar, cheio de dor e desespero. O rapaz recuou, incapaz de acreditar no que via. Não era apenas um animal, mas alguém que carregava uma maldição antiga. Na luz da lua, João conseguiu distinguir melhor o rosto do lobisomem. Era o próprio seu Damião, o coveiro. O velho estava preso à maldição há décadas, condenado a se transformar a cada lua cheia. Com voz gutural, entre rosnados, Damião conseguiu falar. Eu fui amaldiçoado. Enterrei Eusébio Moura em solo sagrado e desde então carrego a fera dentro de mim. Não posso descansar enquanto a maldição existir. João recuou, tomado por choque e medo. Tudo fazia sentido agora. Os uivos, os túmulos violados, os desaparecimentos. O homem que todos conheciam como bondoso e silencioso havia sido o lobisomem, lutando com sua própria natureza a cada lua cheia. Damião, vendo o medo nos olhos do rapaz, abaixou a cabeça resignado. A luta entre homem e besta continuava, mas algo precisava terminar ali. O lobisomem avançou novamente, mas, desta vez, não era fúria pura. Havia resignação nos movimentos de Damião. João percebeu que a criatura não queria matá-lo, mas sim por fim ao próprio tormento.
Num gesto desesperado, Damião se lançou sobre uma lápide alta, cravando suas garras nela e se ferindo gravemente. O corpo enorme caiu entre as covas, transformando-se lentamente de volta em humano. O velho coveiro respirava com dificuldade, o sangue escorrendo pelo rosto, mas seus olhos mostravam alívio. Agora, tudo vai descansar, murmurou ele, antes de fechar os olhos para sempre. João ficou imóvel, olhando para o corpo. O terror deu lugar à compreensão. A maldição só terminaria com o sacrifício do próprio condenado. O silêncio tomou o cemitério, pesado, quase respeitoso, como se a própria terra reconhecesse o fim de uma era de horror. Na manhã seguinte, João retornou ao vilarejo com o corpo de seu Damião. Contou apenas o necessário. A criatura havia desaparecido e o coveiro havia morrido. Ninguém ousou perguntar demais, mas o alívio era palpável. Os túmulos do cemitério permaneceram intactos dali em diante. Não houve mais uivos nem desaparecimentos. A maldição parecia finalmente quebrada. Porém, numa noite de vento forte, João estava sozinho na praça quando ouviu algo que o gelou. Um uivo distante, abafado, mas inconfundível, vindo do cemitério. Ao olhar em direção às lápides, notou algo impossível, uma sombra alta e negra, parada entre as cruzes, com olhos que brilhavam sob a lua cheia. Mas não era Damião. A forma era diferente, mais ágil, mais ameaçadora. No instante seguinte, a sombra desapareceu, e o vento levou o uivo. João percebeu com um calafrio que o horror nunca se iria completamente. A maldição de Eusébio Moura não tinha acabado. Havia apenas encontrado um novo guardião entre os mortos. E assim, o Campo Santo dos Esquecidos continuava a guardar seus segredos, esperando a próxima lua cheia.